Olá, meninos! Vamos continuar nossa aula. Agora, aqui no segundo horário, a gente vai fazer alguns apontamentos, algumas análises de gráficos, diferente daquilo que a gente já olhou no primeiro horário, só que agora a gente vai olhar um pouquinho mais aprofundado. Vamos pensar aqui em crescimento e decrescimento de uma função. A gente diz que uma função é crescente se quanto maior o x, maior o y. Eu aumentei uma unidade de x, o y também aumentou? Essa é uma função crescente. Agora, se pelo contrário eu aumentei o x, o meu y foi diminuir em relação ao ponto anterior, eu vou dizer que essa é uma função decrescente. E se por acaso, não escrevi aqui, eu estou aumentando o meu x e o meu y não está alterando, essa vai ser uma função constante, tá bom? Vamos analisar aqui o exemplo de um gráfico? Olha só, quando o meu x é 0, meu y é 0. O meu x foi 1, meu y também parece que foi 1. O x foi 2, o y também foi 2. Ele está aumentando junto, então essa é uma função crescente. Vamos ver mais um caso. Ó, o meu x é 0, o meu y foi um valor aqui em cima, certo? Não sei, sei lá, um 5. O meu x foi 1. O y aqui dele é visível que diminuiu em relação ao anterior, por exemplo, foi 4. Meu x é 2, o meu y diminuiu em relação ao anterior. Então, essa só pode ser considerada uma função decrescente. Olha só, numa função, ela não obrigatoriamente tem que ser apenas uma coisa, ela pode ser as duas. Ó, olha só essa primeira metade da função. O meu x está aumentando, o y está aumentando também, ó. Sei lá, x igual a 2 aqui, por exemplo. O meu y é 0. X igual... Era menos 2 ali, tá? Desculpa. X igual a menos 1. O meu y é um valor aqui, tipo, sei lá, 2. X igual a 0. Meu y é 3. Então, para valores do x menores do que 0, a função estava crescente. Só que aí chega num ponto aqui, que a gente vai chamar de ponto de máximo, já vou falar sobre isso, eu estou aumentando o meu x, o y está diminuindo. Ó, quando o x é 0, o y é 3. Quando o x é, sei lá, 1, o y é uns 2, por exemplo. Está diminuindo. Quando o x é, por exemplo, 2, o y é 0. Está diminuindo. Então, essa segunda metade do gráfico é decrescente. A gente poderia, inclusive, ter uma constante aqui junto. Valor máximo e valor mínimo. O maior valor, o ponto mais alto que a função atingir, vai ser o máximo da função. O ponto mais baixo que a função atingir vai ser o mínimo dessa função. Tranquilo? Vamos ver um exemplo. Olha para esse gráfico. Olha só, eu tenho aqui um ponto mais alto. O ponto mais alto que essa curva atinge é esse daqui, quando o y é 3. Então, eu posso dizer que quando o meu x for 2 e o y for 3, eu tenho o ponto de máximo da função. E esse ponto de máximo ele é interessante para me ajudar a delimitar a imagem da função. A imagem é o x, desculpa, a imagem é o y, o f de x. O ponto maior da minha imagem é 3. E aí eu tenho valores menores do que 3 aqui compondo a minha imagem, certo? Então, eu posso falar que a imagem da função são todos os valores de y pertencentes aos reais, tal que esse y é menor ou igual a 3, então é do 3 para baixo. Eu digo que a minha função tem um ponto de máximo, quando o x é 2 e o y é 3. Então, o y igual a 3 é o valor de máximo da minha função. Tudo bem? Se tiver dúvidas, fala comigo no chat ou no fórum, ok? Não fique com dúvida. Vamos ver um outro caso. Eu tenho aqui uma função em que ela tem um ponto mais baixo. Eu não posso falar que ela tem um ponto de máximo, porque esse início aqui e esse final, como não tem um pontinho finalizando eles, dá a entender que a minha função continua, tá bom? Então, não tenho como dizer que eu tenho um ponto de máximo, ela pode ir aumentando para sempre aqui. Eu posso dizer sim que eu tenho um ponto de mínimo. Esse ponto aqui, ó, em que o x é 5 e o y é menos 4, ele é o ponto mais baixo que a função assume, tá bom? Então, ele seria o meu ponto de mínimo. E a imagem? O ponto mais baixo da minha imagem é quando y é menos 4.
Daí para cima, para valores de y maiores ou iguais a menos 4, eu tenho caracterizado a imagem da minha função. Então, ó, a imagem são os valores de y, tal que o y é maior ou igual a menos 4. A função g tem um ponto de mínimo quando o x é 5 e o y é menos 4. E logo, esse y igual a menos 4 é o valor mínimo dessa função g. A gente pode fazer também o estudo do sinal da função. Isso daqui é extremamente importante quando a gente trabalha com inequação, algo que a gente vai ver logo mais, tá bom? Então, presta muita atenção aqui. A gente vai dizer que uma função é positiva se os seus valores de y, de f de x, forem maiores do que zero. Da mesma forma, dizemos que a função é negativa se os valores de y estiverem menores do que zero. E também a função é nula para os valores de x em que o y for zero. Tudo bem? Ou seja, nos zeros da função. É por isso que ele recebe esse nome. Vamos analisar aqui um caso. Olha, eu tenho aqui um ponto em que a reta está cortando o eixo x. Esse ponto em que o x é 3, ele tem uma altura y de zero. Então, esse poderia ser considerado o zero da função, tudo bem? Agora, quando eu olho para valores menores do que 3, todos os pontos da curva têm valores de y que são negativos, concorda? Todos eles. Então, eu digo o quê? Que a minha função está sendo negativa. Quando eu olho para valores maiores do que 3, eu tenho diversos pontos em que o meu y é positivo. Então, eu posso dizer aqui que a minha função é positiva para x maior do que 3. Vamos só escrever isso? F é negativa para x menor do que 3, é positiva para x maior do que 3 e é nula para o x igual a 3. Vamos fazer um pouquinho de exercícios? Ó, eu quero primeiro construir o gráfico de uma função g e h e verificar se eles são crescentes ou decrescentes em todo o seu domínio. Se achar conveniente, use um software específico para a construção de gráficos. Não é necessário, na minha opinião, mas é interessante para você conhecer o software, tá? Recomendo que você procure pelo GeoGebra. GeoGebra, ele é excelente para fazer esse tipo de coisa, tá? Aí você pode fazer só na mão mesmo, escolhe 2 valores de x e vê como é que o y está se comportando, você já vai conseguir a sua resposta, se é crescente ou decrescente. Observe o gráfico das funções, dá uma analisada neles para a gente poder responder. Olha só, na letra A, eu estou querendo saber o intervalo de crescimento e o intervalo de decrescimento de cada função. Por exemplo, se eu olho para o primeiro gráfico, que está de azul, rapidamente, facilmente, você consegue analisar ele e ver que ele está sendo crescente toda a vida. Né? Conforme o x está aumentando, o y está aumentando também. Agora, para esse segundo gráfico, se eu pegar os valores de x menores do que zero, né, que são essa parte inicial aqui do plano cartesiano, eu vou ter a informação de que essa função ela é decrescente, porque ela está, conforme o x está aumentando, o y está diminuindo. Agora, quando eu olho para a segunda metade, o x está aumentando e o y também, de maneira proporcional. A gente pode dizer aqui que nós temos uma função crescente. Então, para o x menor do que 1, ela é decrescente. X maior... Olha para esse terceiro gráfico que está de verde. Quando o meu x é menor do que menos 1, a minha função ela está crescendo. O x está aumentando, o y também. Quando eu chego no ponto em que o x é menos 1, até o intervalo em que o x é 1, ó, o x está aumentando e o y está diminuindo. Então, nesse intervalo entre o x menos 1 e 1, a minha função é decrescente. Quando eu atingo x igual a 1, meu y volta a subir. Então, eu posso falar que x maior do que 1, a minha função é crescente, ok? As funções apresentam um valor de máximo ou um valor mínimo? A única que vai apresentar isso vai ser a segunda função, o laranjadinho aí. Por quê? Nesse caso, eu não tenho, por exemplo, na primeira, eu não tenho um valor mais alto, um valor mais baixo. A minha função está sendo infinita. Aqui na terceira, no verdinho,
eu tenho pontos destacados aqui, o x2, o x1, mas esses pontos não me respaldam o suficiente para dizer que eu tenho um máximo ou um mínimo, porque eu estou vendo que a minha função está crescendo e decrescendo muito além disso. No segundo gráfico ali, o laranjadinho, eu posso sim falar. Quando o x é 0 e o y é menos 1, desculpa, o y é 1, eu tenho representado um ponto de mínimo, ok? Vamos ver mais questão. Olha para esse gráfico da função. Qual é a imagem de 2 pela função? Quando o x é 2, qual é o y? Para que valor de x a imagem é menos 2? Quando o x é menos 2, quem é o y? Vai analisando cada uma dessas perguntas, tá bom? Vamos lá. Questão 28. O gráfico representa uma função dos reais nos reais. Justifique cada sentença verdadeira ou falsa, justificando as falas. F de 0 é 0. Quando x é 0, o y é 0? E aí, o que você acha? Me diz aí. B. A função é crescente no intervalo que está indo de 0 até mais infinito? X igual a 0 estaria bem aqui. Eu não tenho 0. Então, esse item está errado. Letra C. A função é positiva em todo o seu domínio? A função ela tem valores de y que estão negativos, por exemplo, esse ponto. Então, está errado isso. O valor mínimo da função é menos 1? Sim, esse é o ponto mais baixo que a função atingiu. A imagem de f está indo de menos 1 até mais infinito? Se o meu gráfico começasse aqui, ele sim estaria indo de menos 1 até o mais infinito. Ok? Página 19 do livro físico de vocês. Olha para essa questãozinha, olha para esse gráfico. Quais são os zeros da função? Quais são os pontos em que o gráfico está cortando o eixo x? Qual é o intervalo em qual intervalo do domínio a função é crescente e decrescente? Fizemos um exemplo muito semelhante na hora da explicação, qualquer coisa volta lá, tá bom? Para que valores de x a função é positiva e negativa? Tá fácil saber isso, né? Para ser positiva, a minha função tem que ter valores de y maiores do que 0, então ela tem que estar para cima do eixo. Então, eu só tenho esse intervalo e esse, certo? Do menos infinito até o menos 2 e do 2 até o mais infinito. E quando que ela é negativa? Ela é negativa quando os pontos têm valores de y negativo, logo, a parte inferior aqui do meu gráfico. Tudo bem? Seria o intervalo que está indo do x menos 2 até o x2. Qual é o domínio da função e o conjunto imagem? Olha, o domínio não tem nenhuma restrição aqui para o x, são todos os valores de x pertencentes aos reais. Agora, quando eu olho para a imagem, os pontos que têm sim alguma relação com o gráfico seriam todos os valores de y maiores ou iguais a menos 4, ok? Qual é o menor valor que essa função pode assumir? Esse valor é a imagem de qual valor do domínio? Mais uma questãozinha. Qual dos gráficos abaixo representa uma função negativa para todos os reais? Qual desses gráficos, na sua opinião, o y está sendo o tempo inteiro negativo? Não vou dizer, pensa aí. Galera, dúvidas? Estou no fórum, mas nesse momento eu prefiro que você fale pelo chat, tá bom? Se tiver problema com o chat, coloca lá no fórum que eu vou te responder. Eu quero todos os exercícios listados nos 2 vídeos feitos e enviados para mim naquela abazinha de atividades, tá bom? Aquele lá vai ser o meu visto, para ter certeza de quem é que fez a atividade ou não. Por hora a gente fica por aqui, mas a gente continua se falando lá pelo nosso bate-papozinho. Tchau, tchau!